Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo neste lugar. Amém. Grande és tu, Rei da Glória. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais essa rica oportunidade, Pai. Estamos aqui reunidos na tua casa, Senhor, contemplar a tua formosura, Senhor, aprender de ti, Pai. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por tudo, Senhor Jesus, que eu sei, Pai, que estamos guardados debaixo das tuas asas, por isso somos felizes. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Queria que os meus amados irmãos abrissem as Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 15. No versículo 4. Que diz assim, Romanos 15, 4. Porque tudo dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Como acabamos de ler, irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, o livro mais vendido em todo o mundo, que não envelhece, que não muda, que é vivo, que penetra nas juntas e medulas, transforma a alma, nos fortalece e nos leva para o céu. É por ela que conhecemos mais e mais o nosso Senhor. É por ela que Ele fala na minha e na sua alma. E é por ela que todos os dias da nossa vida nós batalhamos para que se cumpra a palavra do Senhor em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Aleluia. Mesmo passando por provas, por tribulações, nós vemos o amor do Senhor em toda a sua palavra. E aqui, conforme o Senhor ministrou no meu coração durante esses dias, nos últimos dias, segundo a palavra do Senhor, que tem em Mateus 24, que aquele que era, que é, há de vir, para nos buscar, para nós morarmos com Ele eternamente, para nós o conhecermos melhor ainda do que agora, que hoje o Senhor possibilita de tudo que está escrito, Ele avisava os seus profetas, e hoje Ele também, através do seu Santo Espírito, Ele fala na minha e na sua vida. Isso é um bem precioso, irmãos, daquele que nos escolheu. Bem precioso, porque conhecemos dele e pois sabemos que nele nós podemos confiar. Ele é fiel, ele é digno, ele é amoroso, ele é maravilhoso, e ele é tudo na nossa vida. E aqui ele usa alguns filhos seus, como acabamos de ler, tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 19, os irmãos já conhecem a história, foi onde o pecado perdurava entre aquele povo, sodomia, muitas coisas que não foram bem vistas aos olhos do Senhor. E aquele que teme a Deus tem esse mesmo temor. Porque o Senhor coloca no nosso coração o amor. E a gente sabe que esse amor que Ele coloca
não é para nós julgarmos, porque o único justo juiz é o Senhor. Mas Ele nos adverte e serve para nós não seguirmos os mesmos caminhos. Amém? Então, aqui no versículo 12, vou resumir a história. E o Senhor se desagradou, ia destruir Sodoma e Gomorra, e enviou 2 anjos por causa daquele pecado. Os irmãos podem ler depois no capítulo 18, a partir do 17, onde Abraão intercede por Ló, onde ele demonstra que uma verdadeira intimidade com o Senhor, o Abraão, que era o pai da fé e nosso pai hoje, aleluia, exemplo maravilhoso dele, falava com o Senhor face a face. Isso é maravilhoso. Oh, glória a Jesus. Só de imaginar, meu irmão, se o nosso corpo estremece. Isso é privilégio, né? Mas nós não vemos, mas nós cremos e nós sentimos que o Espírito dele é o nosso Espírito está conosco. Bendito aquele que não viu, mas creu. E nós somos benditos do Senhor por isso. Então aqui ele diz assim: então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui, teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem encostado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos de seus genros. E não é diferente na minha e na sua vida, irmãos. Porque, como já disse, os sinais se mostram, a iniquidade, a promiscuidade está no mundo, e muitas vezes a gente leva o Evangelho, que há de nós se não levar o Evangelho, e é com grande prazer que nós levamos, porque o Senhor assim o quer e nos capacita para isso, e muitos não ouvem, nos tem também dos zombadores, leva na brincadeira, fala, o Senhor fala que vai voltar desde que eu nasci, eu não vi. Quem já não viu isso? Muitos de nós. E aqui com Ló não foi diferente. Os seus genros teve como brincadeira a atitude de Ló. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Oportunidade de salvação eles estão tendo. Porque Ló está ministrando e está avisando do que vai acontecer. Então, como esses genros, muitos também vão perder. Porque não vão crer, vão zombar e vão ficar. Amém, igreja? Amém. Então aqui, ele avisou, os genros ficaram na cidade, não deram ouvidos. E cada um tem o seu livre-arbítrio. O Senhor nos usa, porque o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas nós somos luz e sal. Nós fazemos a diferença. Pela glória do Senhor na nossa vida. O Senhor derrama cada vez mais unção na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aí aqui vamos ler, no 15. Ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorou-se. Demorar, irmãos. Se Jesus voltasse hoje e dissesse: te apronta, que não vai ser dessa maneira, porque ele diz que quando ele voltar vai ser no abrir, piscar de olhos. Mas aqui no caso, ele sabendo da situação, sabendo do que vai acontecer, demorou-se, tanto que aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas
sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Quer dizer, o anjo precisou pegar na mão de Ló. Ele conhecia Deus, ele sabia de Deus. E muitas vezes assim na vida do crente, irmãos. Me consagrar. Amanhã eu vejo isso. A gente protela muita coisa da vontade de Deus na nossa vida. E nós não podemos demorar mais, irmãos. Não tem tempo mais. Não tem mais tempo. Nós precisamos vencer a nossa carne dia a dia para fazer a vontade do Senhor. Para que Ele diz, para que Ele nos ache purificados, irmãos. Aqui nós vamos ver em mais textos à frente a importância hoje, mais do que nunca, de nós estarmos todo dia, irmãos, orando ao Senhor, pedindo proteção, muita proteção, irmãos, porque está muito engano nesse mundo. E a palavra do Senhor diz que, se possível, enganaria até os salvos. Então não estamos para brincadeira, irmãos. Não é tempo mais de demorar em nada. A igreja tem que estar apercebida, quente, não morna. Amém, igreja? Para mim é sua vida. E aqui no 17 diz, da misericórdia do Senhor, porque já havia intercedido pela vida dele e Abraão, e o Senhor é fiel. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele faz, irmãos. Ele guardou Ló e sua família, aquela que quis andar, junto com Ele. E aconteceu de lá de fora, diz: escape-te da tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Escapar da tua vida. Aqui não era só a vida física, irmãos. Porque estava em jogo muita coisa. Porque quando o Senhor discipline o povo, a balança do Senhor é bem pesada. É bem pesada. Ele é justo, Ele é fiel. E quando Ele diz aqui: não olhe para trás de ti, não pares em toda a campina. Não olhar para trás. Os irmãos já ouviram muito isso. Não olhar para trás é não ter saudade do que já foi, irmãos. A partir do momento que estamos em Cristo, nova criatura somos. Não tem que olhar mais para trás. Aleluia. O Senhor já nos separou e já trilhou o caminho para nós. Ele já fez o caminho para nós. Pelo seu sangue precioso. Preparou morada. Por isso que Ele diz: não olhe para trás. Não olhe. Porque hoje, irmãos, como Ele diz aqui, não pares em toda a campina. Quer dizer, não pare. Quer dizer, não fica observando muitas coisas que você não tem necessidade de colocar os seus olhos. Porque tem engano, irmãos. O inimigo está ceifando muita gente pelo engano, irmãos. Quantos não estavam aqui na presença do Senhor e foram enganados? O inimigo cega o entendimento. E hoje já não estão na presença do Senhor. Mas, como o Senhor foi misericordioso, Ele é misericordioso, ouve as nossas orações. E nós não temos que parar de interceder nunca. Porque aqui, como Abraão intercedeu por Ló e o Senhor ouviu, Ele vai ouvir também a minha e a sua oração. Amém? Não está perdido ainda, irmãos. Há esperança. Amém? Aí Ele diz aqui, no 18, e Ló disse assim: não, Senhor. Quer dizer, ele já foi advertido de tudo que ia acontecer, para ele escapar da cidade, para ele não olhar para trás, para que não pereça. Aqui
É o que nós ministramos sempre aqui, os pastores. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Aqui Ló, por medo, ele quis dar um jeitinho, irmãos. E nosso pastor Eduardo sempre diz: com Deus não tem jeitinho, irmãos. Senhor, é sim, sim, não, não. O que passa daí é do maligno. Não tem. E aqui ele diz: Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Quer dizer, o Senhor teve misericórdia dele. Engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte. Se o anjo falou para ir, irmãos, se o Senhor fala para você, vai, ele garante. Não deixe o medo dominar, irmãos. O Senhor nos deu espírito de ousadia. Não posso escapar no monte, pois eu tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Aqui, irmãos, muitas vezes fica a minha fé e a razão. Quando você vê aquilo acontecendo, é ali que você vai ter que administrar na tua cabeça. A gente não tem mais que agir como nós éramos antes, irmãos. Naturalmente. Nós somos sobrenaturais, irmãos. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Então aqui ele viu com os olhos dele, com pouca fé, irmãos, tem medo de morrer. Se o anjo pegou na mão dele, da família dele, e falou: sai daqui, vai para lá, para que duvidar e pôr empecilho nos planos do Senhor, irmãos? Teve consequência lá na frente. A gente sabe disso. Porque o Senhor, ele tem a vontade permissiva. Mas as consequências das tuas atitudes, você vai passar por elas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. E esse cuidado não é nosso. É a palavra do Senhor que fica aqui na tábua do nosso coração. Quando a gente vai tomar atitude, Espírito Santo, me ajuda. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então nós temos mais que agir por vista, mas por fé. Amém? E aqui disse no 21: eis que aqui tenho aceitado também neste negócio, para que não derribar esta cidade de que falaste. Porque o Senhor não permitiu enquanto Ló não estivesse seguro, que assim o Senhor quis. Apressa-te, escapa-te para ali, porque não poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Quer dizer, aqui os olhos do Senhor estão por todos os lados. Ali estava a família, mas o Senhor estava sabendo onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, se ele realmente estava com aquele coração de fé, sabe? Ou o Senhor tem misericórdia, como ele tem da minha e da sua vida, irmãos. Todas as manhãs elas se renovam. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Glória ao Senhor Jesus. 24. Então o Senhor fez chover enxofre, fogo, o Senhor desde os céus em Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás. O que o Senhor ordenou? Para que não olhasse para trás. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Muitos, eu vejo testemunho às vezes. Depois que eu passei para crente, minha vida virou. Eu tinha, eu fazia, eu acontecia. Aquilo eu também tinha. Ele saiu sem nada material, mas saiu com a vida. Nós muitas vezes não podemos ter o que tínhamos antes. Eu nasci numa família rica. Eu tinha uma boa casa,
bom carro, meu pai tinha. Quando ele cismava, ele falava, hoje nós vamos jantar lá na praia. Pegava o carro, jantávamos, voltávamos. Sabe? Então, irmãos, muita gente quando sente esse gostinho, vira e mexe lembra. Eu tinha tudo isso, mas eu não tinha Deus. E eu buscava esse Deus com todas as minhas forças. Como muitos hoje, não que é errado você ter dinheiro e ter riqueza, porque Deus dá riqueza para que você reparte e ajude quem precisa. Ele dá, irmãos. Ele dá. O que você não pode ter é amor ao dinheiro, que é mamon. E Deus não divide a glória dele para poder comer. Então, se Deus permitir que você tenha dinheiro, Ele vai te dar e Ele vai te orientar o que você vai ter que fazer com esse dinheiro. Mas muitos ficam presos no que tinham antes. Ai, porque eu tinha, porque eu fazia, porque eu acontecia, porque não sei o quê. Isso aqui, como aconteceu aqui, irmãos, logo saiu sem nada. Foi tudo queimado, tudo derribado. Ele saiu com o corpo, com a roupa do corpo só. Mas o que? Teve livramento, irmãos, porque nós vamos ler lá na frente que ele vai ser considerado justo. E esse é o maior prêmio que a gente pode ter na nossa vida. Ser justificado pelo Senhor, ser justo do Senhor, ser considerado um homem e mulher de Deus. Aleluia! Nada nessa terra, irmãos, vai dar tanta satisfação e alegria na nossa alma. De ser servo do Deus Altíssimo. Aqui no 29 diz: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades que Ló habitava. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 2. O Senhor vai falar mais na minha e na sua vida. Para honra e glória dele. Segunda Pedro 2:6. Assim diz Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. Então o que o Senhor diz? Que isso foi um exemplo. Louvado seja Deus que nós já aprendemos hoje. Valorizar o que é eterno. Amém? Ele livrou o justo, Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. É o que eu falo, nós vivemos nessa terra com todo tipo de pessoa, porque todos foram criados por Deus. E muitas vezes, determinados ambientes, nós nos sentimos também enfadados, irmãos. Principalmente se não sabem que você é crente, que você é servo do Senhor. Você ouve muita chocarice, muito palavrão, muita besteira, muita coisa nos seus irmãos, mas isso me incomoda. Por quê? Que eu nunca gostei de palavrão. Nunca. Pena minha mãe estar aqui, em nome de Jesus, um dia. Quero vê-la sentadinha aqui. Mas nunca gostei de palavrão, irmãos. Porque eu acho que o Senhor nos adverte para nós purificarmos a nossa boca. Porque o que contamina, o Senhor diz, não é o que entra por ela, é o que sai. E nós hoje sabemos o poder que tem as nossas palavras. Então nós precisamos pensar muito. Está em rodinha de amigo, falar, vai falar que é o crentão, é diferente. Você é diferente mesmo. Deus te mudou. Você não é mesmo. Para honra e glória do Senhor, que eu estou fazendo aula de clarinete, o Senhor preparou um professor crente, irmãos. Um homem de Deus. Tanto que toda vez que eu venho para a igreja na quarta,
eu aviso para ele, ele dá uma justificativa, sabe? Depois eu recupero a aula, porque ele sabe que primeiro é as coisas do Senhor, depois as demais coisas. Primeiro Deus é primeiro em tudo na minha vida. Glória a Deus. Então é primeiro as coisas do Senhor. E lá eles me respeitam, irmãos. Porque você não precisa ficar falando, porque eu sou, porque eu tenho cargo, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Você mostra com as suas atitudes. A pessoa educada, a pessoa com lisura, às vezes você nem sabe se ela é crente ou não é. Mas você conhece e você respeita. Mas nós somos a luz do Senhor ilumina. Tanto que quando vem alguém engraçadinho e fala, opa, dá licença. E sai, irmãos, porque o Senhor nos guarda também. O Senhor nos guarda dessa chocarrice, dessas coisas. A gente pode até ouvir desagradar, mas a gente tem que fazer o que por esses irmãos? Orar. Não é apontar, irmãos, porque um dia, quando estávamos longe do Senhor, a gente tinha as mesmas coisas, os mesmos vícios. O Senhor vai nos transformando, o Senhor vai transmutando tudo que não presta, Jesus vai tirando, porque você vai buscando, você vai lendo a palavra, você vai amando cada vez mais as coisas do Senhor, você vai amando o Senhor e Ele vai te devolvendo aquilo. Isso é intimidade, irmãos. Isso é verdadeira intimidade, porque aquele que você ama, você tem cuidado para não magoar, você tem cuidado com as suas atitudes. Que dirá o nosso Senhor, aquele que se deu por nós, irmãos, nos livrou da morte eterna, nos guarda do mal, irmãos. Então, como não amar, como não respeitar, irmãos? Mas esse amor nós temos porque Ele nos amou. Porque sem Ele nós nada podemos fazer com essa medida, irmãos. Aqui ele diz no 8, 7. Livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Uma diferença na nossa vida, irmãos. A gente liga a TV, a gente vê novela, a gente vê os acontecimentos, a gente tem o mesmo sentimento. A gente se entristece, irmãos. Mas tudo está no controle do Senhor. A gente só tem que engolir, respirar, orar e deixar o justo juiz tomar conta de tudo. Amém? 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para um dia de juízo, para serem castigados. Amém, igreja? Então, irmãos, que não sejamos, como o Senhor nos explicou agora aqui, demorar para obedecer, porque o tempo está correndo. Não discutir com as coisas que o Senhor nos coloca no nosso coração. Não querer mudar, porque os planos do Senhor não são frustrados, irmãos. Queira você, queira ou não, vai se cumprir. Então não atrapalhe a bem-aventurança de Deus na sua vida. Se o Senhor diz, vá para a direita, vá para a direita, vá para a esquerda, vai para a esquerda. Não vá lá, não vá. Não faça, até orar. Tem gente que não é para você orar, irmãos, porque o Senhor está tratando. O Senhor está cuidando, você não tem que pôr a mão. Quando você tiver que pôr a mão, Deus manda você pôr a mão. Por isso essa intimidade que nos faz entender a vontade do Senhor. É quando nós buscamos, irmãos. Porque tudo que fizermos nesse altar, sair da nossa boca, o que eu estou ministrando aqui, o que eu estou falando, irmãos, nós vamos ser cobrados.
de tudo que nós falamos, irmãos. Então, servir a Deus não é brincadeira, não é chocarrice, não é de qualquer jeito. Glória ao Senhor Jesus. Não é porque muita gente vê hoje, fala do jeito que acha, do jeito que quer, muitas vezes dá umas voltinhas para não atingir um ou outro. Não, irmãos. O Senhor diz: ide e pregai o Evangelho. Aquele que pregue a palavra. Por isso que eu faço questão de ler junto com os irmãos, porque não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, que não sejamos como a mulher de Ló, que virou estátua de sal. E eu meditei muito nisso, irmãos. Ela virou estátua de sal porque o Senhor diz que nós somos o sal da terra, mas se o sal for insípido, ele não serve para nada. Não serve para nada, para ser pisado pelos homens. Eu fui ver por que o Senhor falou isso. Porque naquele tempo, o sal, quando era insípido, não salgava, não servia mais para nada, eles jogavam nas estradas para a boiada passar, para os homens passarem, para escorregar na lama. Por isso que o Senhor diz que só serve para ser pisado pelos homens. Mas nós não. Pelo poder e a sabedoria que o Senhor ministra em nós, que somos discípulos. Amém, irmãos? Amém. Discípulo é o que? Seguidor de Jesus. Então Ele nos ilumina, Ele ilumina nossa mente, ilumina nosso coração, Ele coloca a palavra na nossa boca, para nós falarmos conforme a vontade dEle. Então, que verdadeiramente nós não sejamos estátua de sal, mas o sal que salga e faz a diferença na vida daquele que Deus busca. Amém? Eu agradeço pela palavra.